Um dossiê altamente confidencial, furtado diretamente do núcleo administrativo da Chancelaria Central das Ordens de Cavalaria, contornou todas as camadas da inteligência real e chegou às mesas dos principais editores da Fleet Street e dos principais veículos de comunicação do mundo. Foi uma violação de inteligência sem precedentes, uma revelação explosiva que expôs uma fratura sistêmica entre o herdeiro do trono e a facção da consorte. Os documentos vazados revelaram uma tentativa calculada e audaciosa da rainha Camila de alterar sistematicamente o registro de nomeações para a mais nobre ordem da jarreteira, a mais antiga e prestigiosa ordem de cavalaria do Reino Unido, fundada pelo rei Eduardo III há quase 7 séculos. No cerne dessa indignação pública residia uma injustiça estarrecedora: o súbito e inexplicável apagamento do nome do coronel Johnny Thompson da lista final de investidura. O Coronel Thompson, cujo nome completo é Jonathan Thompson, serve como escudeiro sênior do rei Carlos III, um distinto oficial do Regimento Real da Escócia. Sua presença imponente, trajando o tradicional tartan e a pesada lã dos Highlanders, há muito o torna uma figura reverenciada tanto pelo público britânico quanto pelas Forças Armadas. Thompson não é um mero ornamento cerimonial. Ele é um veterano militar experiente, com vasta vivência em combate. Um soldado que dedicou sua vida à defesa do reino e à meticulosa manutenção da Casa Real. Serviu com devoção inabalável como escudeiro da falecida Rainha Elizabeth II durante seus últimos e frágeis anos, transitando com naturalidade para se tornar o indispensável escudo humano e porto seguro emocional do rei Charles III. Ao longo da recente e árdua batalha do rei contra uma doença maligna amplamente divulgada, foi o Coronel Thompson quem manteve o ritmo rígido e reconfortante dos deveres de Estado, administrando a agenda restrita do rei, protegendo-o de tensões desnecessárias e servindo como o guardião máximo dos rigorosos códigos de conduta do palácio. Essa lealdade inabalável não passou despercebida. Em reconhecimento a esses extraordinários sacrifícios pessoais, o rei Carlos III havia indicado em particular sua intenção de exercer sua prerrogativa soberana, nomeando Thompson para preencher uma das raras vagas dentro do exclusivo círculo de 24 cavaleiros da Ordem da Jarreteira, uma honra reservada especificamente para aqueles que prestaram serviços pessoais excepcionais ao monarca e à nação. No entanto, os documentos vazados da chancelaria revelaram que, entre o final de abril e o início de maio, uma operação secreta foi orquestrada dentro dos muros do palácio. A rainha Camila, valendo-se de sua influência sem precedentes após a coroação, foi acusada de intervir diretamente no processo de nomeação para suprimir, atrasar e, por fim, enterrar intencionalmente a candidatura do Coronel Thompson. A vaga que deveria honrar a vida de sacrifício público de um soldado condecorado foi repentina e secretamente realocada. Em vez do coronel altamente condecorado, a lista revisada e não aprovada apresentava 2 alternativas surpreendentes. A própria irmã da rainha, a designer de interiores, Annabel Elliot, de 74 anos, e sua confidente de longa data, Fiona Mary Petty Fitzmaurice, Marquesa de Lansdowne. A reação do público, dos militares e da aristocracia a essa revelação foi imediata e de fúria absoluta. Para o público britânico, a substituição foi uma demonstração vulgar de nepotismo que contrariava os antigos estatutos da Ordem da Jarreteira. Essa emboscada burocrática foi imediatamente identificada por analistas da realeza como o culminar de uma estratégia calculada e de longo prazo da rainha para transformar as mais prestigiosas honrarias da coroa em um aparato político privado, concebido para fortalecer a posição dinástica da família Parker Bowles
Esse grande plano teve suas raízes na coroação de 2023, na qual Camila rompeu com séculos de precedentes reais ao substituir as tradicionais damas de companhia de origem nobre por 6 amigas e parentes pessoais designadas como acompanhantes da rainha. Tanto Annabel Elliot quanto a Marquesa de Lansdowne foram empossadas nesses cargos proeminentes e financiados publicamente. Em 2026. No entanto, a ambição da facção da rainha havia se intensificado, passando da conquista de títulos secundários na corte para a obtenção das mais altas ordens de cavalaria constitucional. A verdadeira motivação por trás dessa manobra agressiva era a ascensão sistêmica do filho da rainha, Tom Parker Bowles, e de sua linhagem materna em geral. No mundo fechado e altamente simbólico da monarquia britânica, a nomeação para a Ordem da Jarreteira carrega um imenso peso sociopolítico. Ao nomear sua irmã, Annabel Elliot, para a Ordem, Camila buscava criar uma facção permanente de apoiadores absolutos do rei, com direito a voto em bloco. Essa manobra de poder interna visava consolidar uma zona de influência inabalável para a família Parker Bowles, garantindo que seu filho, Tom, gozasse de um status elevado e de grande visibilidade em futuros banquetes de Estado, coroações e procissões oficiais. Crucialmente para a rainha Camila, o sucesso desta manobra estava diretamente ligado à próxima procissão do Dia da Ordem da Jarreteira. Na segunda-feira, 15 de junho de 2026, a marcha anual da ala superior do Castelo de Windsor até a Street, na Capela de São Jorge, é uma grandiosa tapeçaria de veludo, insígnias douradas e plumas de avestruz, assistida por milhões de pessoas em todo o mundo. Nos cálculos da política da Corte Real, a proximidade com o rei é a medida máxima de influência política. A facção de Camila reconheceu que, ao ditar a composição dos cavaleiros recém-nomeados, ela poderia influenciar a formação física da própria procissão. O prêmio final era garantir o domínio de sua facção na transmissão global, sinalizando ao establishment político que os interesses dos Parker Bowles não eram mais um apêndice da Casa de Windsor, mas sim uma parte interessada em pé de igualdade dentro dela. A reação a essa audaciosa extrapolação foi imediata, fria e devastadoramente coordenada. O príncipe William, príncipe de Gales, ao descobrir a supressão deliberada dos documentos do coronel Thompson, reagiu com uma fúria sem precedentes e descomunal. Para William, a Ordem da Jarreteira é uma instituição sagrada que pertence à história do Estado britânico. Uma antiga irmandade definida por mérito militar, brilhantismo intelectual e serviço público altruísta. O príncipe de Gales considerou as ações de Camila não apenas como um ato de corrupção interna, mas como um ataque existencial direto à integridade institucional e à legitimidade moral da própria monarquia que ele estava destinado a herdar. Ele viu a exclusão sistemática de um soldado leal e condecorado em favor de uma designer de interiores, cuja principal credencial real era ser irmã da rainha, como um insulto à memória de Eduardo III e um passo perigoso rumo à privatização total da coroa. O confronto que se seguiu transformou a preparação para o Dia da Jarreteira de 2026 em uma verdadeira panela de pressão, destruindo a aparente paz da família real. William não limitou seu descontentamento a murmúrios privados. Ele iniciou um bloqueio institucional inflexível contra o círculo íntimo da rainha, preparando o terreno para um impasse constitucional que forçaria o rei Charles III a escolher entre as ambições de sua consorte e a sobrevivência da reputação de sua dinastia. A escalada dessa crise palaciana atingiu um ponto crítico durante a segunda semana de maio de 2026, quando o príncipe William transformou sua indignação privada em uma formidável contraofensiva institucional.
O príncipe de Gales abandonou todas as pretensões de diplomacia cortesã, lançando um ataque direto e implacável às maquinações da facção Parker Bowles. Guilherme considerava o afastamento calculado do coronel Johnny Thompson uma linha vermelha que ameaçava a meritocracia fundamental da monarquia. Em sua visão, permitir que a Chancelaria Central das Ordens de Cavalaria fosse manipulada para promover o nepotismo familiar comprometeria permanentemente a autoridade moral da coroa. Para impor suas exigências, o herdeiro do trono recorreu a uma arma constitucional sem precedentes. O príncipe William notificou oficialmente o secretário particular do rei de que iniciaria uma greve administrativa total. Ele se recusou categoricamente a comparecer a qualquer uma das próximas sessões de planejamento preliminar, reuniões de organização ou ao aguardado almoço real no Castelo de Windsor, caso a lista de indicações da Ordem da Jarreteira, contaminada por informações incorretas, não fosse imediatamente expurgada das inserções pessoais da rainha. Este foi um bloqueio institucional da mais alta ordem. A ausência do príncipe de Gales no dia da Ordem da Jarreteira, o evento cerimonial mais visualmente significativo do calendário real, sinalizaria para a mídia global um colapso total da unidade interna, paralisando efetivamente o aparato de relações públicas da Casa de Windsor. William não estava sozinho nesse impasse de alto risco. Sua ferrenha defesa dos padrões tradicionais da coroa serviu como um grito de guerra para os elementos mais antigos e conservadores da elite britânica. Em 48 horas após o vazamento inicial do documento, o príncipe de Gales garantiu o apoio absoluto, embora secreto, dos mais altos escalões da Ordem do Império Britânico. Figuras de imenso peso constitucional, incluindo o ex-primeiro-ministro Sir John Major e o venerável Marechal da Força Aérea Real, Lord Stirrup, sinalizaram discretamente seu alinhamento com o herdeiro. Esses estadistas mais experientes viam a possível nomeação de Annabel Elliot não apenas como uma má imagem, mas como uma perigosa degradação de uma honra que antes fora concedida a titãs como Sir Winston Churchill. Eles deixaram claro, por meio de canais informais, que a integridade dos 24 cavaleiros companheiros deveria permanecer estritamente atrelada a conquistas nacionais, completamente isolada das preferências voláteis do círculo familiar da consorte. O atrito dentro do palácio foi ainda mais intensificado por uma sofisticada campanha de desinformação lançada pelos apoiadores da rainha. Percebendo a crescente indignação com o apagamento da imagem do Coronel Thompson, a equipe de Parker Bowles, liderada por Tom Parker Bowles, tentou mudar a narrativa da mídia. Uma série de vazamentos estratégicos surgiu na imprensa sensacionalista, visando o príncipe e a princesa de Gales. Essas reportagens destacavam pequenas despesas administrativas e inventavam conflitos de agenda envolvendo a Princesa Catherine, numa tentativa de pintar a família real de Gales como difícil e pouco cooperativa. Crucialmente, Tom Parker Bowles emitiu uma declaração pública calculada por meio de uma entrevista de grande repercussão na mídia, afirmando veementemente que quaisquer discussões genealógicas ou aspirações sociais que circulassem na imprensa eram assuntos inteiramente pessoais, conduzidos por comentaristas independentes e completamente dissociados das ações oficiais da rainha. Essa tentativa de estabelecer uma negação plausível pouco fez para aplacar a ira de William. O príncipe de Gales reconheceu a manobra como uma tática diversionista clássica, concebida para preservar a vantagem de Camila na disputa sobre a ordem do cortejo. Longe de recuar, William intensificou seus esforços, consolidando uma aliança com os irmãos do rei que, em última análise, forçaria Carlos III a impor o peso de sua autoridade soberana sobre sua própria casa. A rebelião interna contra os excessos da rainha Camila
atingiu seu ponto mais forte quando os próprios irmãos do rei, a princesa Anne e o príncipe Edward, entraram formalmente na disputa, criando uma aliança inabalável com o príncipe de Gales. Essa intervenção coletiva alterou efetivamente o equilíbrio de poder dentro do palácio, transformando o que poderia ter sido descartado como uma queixa geracional entre William e sua madrasta em uma ampla defesa institucional dos princípios fundamentais da monarquia. A princesa Anne, há muito considerada a integrante mais trabalhadora e disciplinada da família real, agiu com a firmeza que lhe é característica. Como defensora ferrenha da herança militar do reino e patrona oficial de diversas organizações de serviço, a princesa real viu a sabotagem da nomeação do coronel Johnny Thompson como um insulto direto a toda a instituição militar britânica. A princesa Anne lançou um ataque retórico contundente durante um confronto privado no castelo de Windsor, canalizando a profunda indignação das Forças Armadas. Ela argumentou que o coronel Thompson representava o próprio ápice da fidelidade militar e do sacrifício pessoal. Para um oficial condecorado que havia servido como escudo na linha de frente de 2 monarcas sucessivos durante períodos de luto nacional e doenças pessoais graves, ser descartado sem cerimônia em favor de uma designer de interiores era, em sua avaliação franca, uma profunda profanação da honra do soldado. Anne deixou explicitamente claro ao rei Carlos III que os militares veriam a nomeação de Annabel Elliot como um sinal intolerável de que o favoritismo familiar agora se sobrepunha ao serviço público vitalício. A intervenção dela teve um peso imenso, pois sua reputação de integridade forneceu um escudo moral inabalável para a greve administrativa do príncipe William. Simultaneamente, o príncipe Edward, Duque de Edimburgo, mobilizou a aristocracia tradicional e os guardiões constitucionais do reino para desmantelar as justificativas legais e históricas apresentadas pela facção da rainha. Edward, representando a velha guarda e os valores tradicionais da corte, coordenou-se diretamente com membros importantes da Ordem da Jarreteira, incluindo o ex-primeiro-ministro Sir John Major e os conselheiros mais confiáveis da falecida rainha. Juntos, eles iniciaram um rigoroso processo de avaliação dentro dos painéis consultivos, analisando sistematicamente as credenciais dos indicados por Camila. O príncipe Eduardo argumentou veementemente que a Ordem da Jarreteira havia mantido seu prestígio por 7 séculos precisamente porque não era usada como instrumento de apaziguamento interno ou indulgência parental. Ele lembrou ao rei que os estatutos do rei Eduardo III foram explicitamente concebidos para homenagear aqueles que preservaram a honra da nação no cenário internacional ou por meio de uma profunda liderança civil. Ao apresentar uma frente unificada que fundia a justa indignação dos militares, representada por Anna, com a rigidez constitucional da aristocracia, representada por Eduardo, a aliança praticamente não deixou margem de manobra para o rei. Eles isolaram efetivamente a rainha Camila dentro da casa real, demonstrando que a linhagem nobre da casa de Windsor estava completamente unida em torno da determinação do príncipe William de preservar a santidade da mais alta honra da coroa. A imensa pressão coordenada exercida pela Frente Unida do príncipe William, da princesa Ana e do príncipe Eduardo acabou por forçar o rei Carlos III a tomar medidas soberanas decisivas para salvar a credibilidade institucional da monarquia. O rei se viu preso em um dilema doméstico e constitucional paralisante. De um lado estava a rainha Camila, sua confidente e parceira mais íntima, cuja facção havia buscado agressivamente reformular o sistema de honrarias reais para garantir uma posição dinástica permanente para a linhagem Parker Bowles. Do outro lado estava seu filho e herdeiro, apoiado pelos membros mais respeitados de sua própria linhagem e pelos murmúrios furiosos do establishment militar britânico.
Carlos III reconheceu que permitir que essa guerra interna transbordasse para a esfera pública durante as comemorações do Dia da Jarreteira, em 15 de junho de 2026, causaria danos catastróficos ao seu reinado. O primeiro sinal da reação definitiva do rei já havia sido plantado em meados de abril de 2026, quando ele emitiu um decreto soberano preventivo, nomeando 3 servidores públicos de grande destaque para a Ordem da Jarreteira. Ao elevar Peter Hennessy, um historiador constitucional profundamente respeitado, Ian Burnett, ex-juiz-chefe da Inglaterra e País de Gales, e Gus O'Donnell, ex-secretário do gabinete e chefe do Serviço Civil Britânico, o rei buscou estabelecer um precedente firme e inquestionável. Este trio de nomeações foi uma manobra tática deliberada, arquitetada para sinalizar que as vagas restantes entre os 24 cavaleiros, companheiros seriam distribuídas estritamente com base em profundos serviços intelectuais, jurídicos e administrativos prestados ao Reino Unido. Foi uma repreensão sutil, porém inegável, aos esforços contínuos da rainha para inserir sua irmã e melhor amiga na lista, demonstrando que a fonte da honra permanecia ancorada no mérito nacional. Contudo, à medida que a crise palaciana se aprofundava em meados de maio, após o catastrófico vazamento de documentos da chancelaria, o rei percebeu que essas nomeações anteriores eram insuficientes para conter a crescente rebelião. Para resolver o conflito de forma definitiva e proteger sua casa da paralisia administrativa total, o rei Carlos III emitiu um decreto de emergência abrangente e juridicamente vinculativo, conhecido no palácio como o Edito Especial da Ordem da Jarreteira de 2026. Este decreto representou uma capitulação institucional total às exigências do príncipe William e seus aliados reais, desmantelando efetivamente o aparato paralelo que a rainha Camila havia construído nos meses anteriores. O componente principal e mais consequente do Edito do Rei foi a revogação imediata e total da influência tradicional da rainha Camila sobre o processo de nomeação. O soberano retirou oficialmente do gabinete da rainha a capacidade de submeter, revisar ou alterar dossiês de candidatos destinados à Chancelaria Central das Ordens de Cavalaria. Para substituir esse sistema informal e facilmente manipulável, Carlos III estabeleceu um Conselho de Supervisão Independente. Esse novo órgão regulador foi colocado sob a presidência conjunta do príncipe William e da princesa Anne, concedendo, na prática, ao herdeiro do trono e à princesa real poder de veto absoluto sobre todas as futuras nomeações para a ordem. Com uma simples canetada, o rei isolou completamente a fonte da honra da interferência interna da facção Parker Bowles. Sob a supervisão direta deste conselho recém-criado, as candidaturas não aprovadas de Annabel Elliot e Fiona Mary Petty Fitzmaurice foram rejeitadas permanentemente e apagadas dos registros reais. O conselho decidiu que seus perfis não atendiam aos rigorosos critérios históricos e constitucionais exigidos para admissão em uma irmandade de cavalaria com 7 séculos de existência. Simultaneamente, o rei ordenou a restauração e priorização imediatas do dossiê de nomeação do coronel Johnny Thompson. Embora o cronograma burocrático ditasse que a investidura formal de Thompson como cavaleiro fosse adiada para a próxima lista de honrarias, a fim de garantir total transparência processual, o rei emitiu um adendo específico referente às próximas cerimônias do Dia da Ordem da Jarreteira para restaurar o prestígio público do coronel. O decreto confirmava explicitamente que o coronel Thompson manteria sua posição suprema como cavaleiro sênior, concedendo-lhe comando total sobre a execução operacional e a segurança de todo o evento de 15 de junho.
Ao colocar o soldado mais reconhecido e amado do reino no comando absoluto das cerimônias, o rei demonstrou, de forma eficaz, ao público e às forças armadas que a disciplina e a lealdade militar haviam triunfado sobre o nepotismo. Thompson foi restabelecido não como vítima de intrigas palacianas, mas como o guardião supremo dos padrões tradicionais da coroa, neutralizando, assim, a humilhação que a facção da rainha tentara infligir-lhe. A consequência mais visível e politicamente prejudicial do Edito Especial da Ordem da Jarreteira de 2026 foi a reestruturação absoluta e inflexível da coreografia cerimonial para a procissão do Dia da Jarreteira, em 15 de junho. No mundo altamente teatral da monarquia britânica, a proximidade física com o soberano durante uma procissão de Estado é a manifestação pública máxima de poder, influência e legitimidade. Cortesãos e observadores políticos analisavam o espaçamento entre as figuras reais com a mesma intensidade com que juristas constitucionalistas examinavam emendas estatutárias. Reconhecendo isso, o príncipe William exigiu uma restauração pública e inequívoca da hierarquia tradicional, uma exigência que o rei Carlos III optou por impor por meio de uma série de diretrizes explícitas e inflexíveis, visando desmantelar o prestígio visual da facção Parker Bowles. De acordo com os termos rigorosos do novo edito cerimonial, o rei estabeleceu um monopólio absoluto de posição para a linha legítima de sucessão. Durante a grande marcha da ala superior do Castelo de Windsor até o limiar histórico da Capela de São Jorge, o príncipe William foi designado como a única figura real autorizada a caminhar diretamente ao lado do monarca. Essa disposição específica foi arquitetada para transmitir uma mensagem visual inegável à mídia global e ao público presente. Isso restabeleceu o Príncipe de Gales como o parceiro supremo e inigualável do soberano, ofuscando efetivamente qualquer autoridade que a Rainha Camila tivesse buscado acumular por meio de suas manobras pós-coroação. A imagem do pai e do filho caminhando em perfeita e inabalável sintonia, ladeados pela cavalaria da Guarda Real, foi concebida para enfatizar a permanência da Casa de Windsor e o completo isolamento do trono em relação a interesses familiares externos. Em contraste, os parâmetros espaciais atribuídos à Rainha Camila foram restringidos com precisão cirúrgica, confinando-a estritamente aos requisitos essenciais do protocolo constitucional básico. O edito a despojou de qualquer proeminência cerimonial suplementar, garantindo que sua posição na procissão refletisse seu status de consorte e não de corregente independente. Ela foi efetivamente separada do núcleo decisório do evento, sua presença reduzida a uma mera adesão cerimonial aos antigos estatutos da ordem. Essa contenção deliberada representou uma profunda humilhação pública para sua facção, sinalizando ao establishment político observador que seu breve período de influência, irrestrita sobre a máquina administrativa da corte, havia sido decisivamente encerrado pelo soberano. O mais devastador para as ambições de longo prazo da rainha foi que o decreto impôs uma proibição total e incondicional à presença pública de sua família extensa durante as cerimônias oficiais. O rei proibiu categoricamente a presença de Tom Parker Bowles, Annabel Elliot e seus associados mais próximos em qualquer parte do prestigioso diorama. Eles foram completamente impedidos de entrar nos camarotes VIP, no almoço real na Câmara de Waterloo e no próprio percurso da procissão oficial. Não haveria oportunidade para a linhagem Parker Bowles aproveitar a transmissão global do Dia da Ordem da Jarreteira para projetar uma imagem de elevado status real. A porta de entrada pela qual Camila esperava inserir sua família no tecido permanente das cerimônias de Estado
foi fechada abruptamente, isolando-os completamente da iconografia sagrada da coroa britânica. Essa exclusão visual abrangente foi acompanhada por um triunfo logístico igualmente significativo para os tradicionalistas. Enquanto o cortejo serpenteava por entre milhares de espectadores, era o coronel Johnny Thompson quem comandava o centro absoluto da gravidade operacional. Vestido com as insígnias cerimoniais completas de seu regimento, o escudeiro sênior marchava na vanguarda imediata da Casa Real, executando suas funções com a precisão rígida que o tornara um símbolo de excelência militar. Sua posição proeminente e inabalável servia como um testemunho vivo e ativo da vitória da aliança sobre o gabinete paralelo da rainha. Cada fotografia capturada pela imprensa internacional e cada minuto de transmissão televisiva para milhões de pessoas em todo o mundo serviu para reforçar a realidade de que a integridade da monarquia havia sido preservada e que a ordem legítima de mérito havia sido restabelecida sob o olhar atento do príncipe William, da princesa Anne e do príncipe Edward. A consequência mais visível e politicamente prejudicial do Edito Especial da Ordem da Jarreteira de 2026 foi a reestruturação absoluta e inflexível da coreografia cerimonial para a procissão do Dia da Jarreteira, em 15 de junho. No mundo altamente teatral da monarquia britânica, a proximidade física com o soberano durante uma procissão de Estado é a manifestação pública máxima de poder, influência e legitimidade. Cortesãos e observadores políticos analisavam o espaçamento entre as figuras da realeza com a mesma intensidade com que juristas constitucionalistas examinam emendas estatutárias. Reconhecendo isso, o príncipe William exigiu uma restauração pública e inequívoca da hierarquia tradicional, uma exigência que o rei Carlos III optou por impor por meio de uma série de diretrizes explícitas e inflexíveis, visando desmantelar o prestígio visual da facção Parker Bowles. Sob os termos estritos do novo Edito Cerimonial, o rei estabeleceu um monopólio absoluto de posição para a linha legítima de sucessão. Durante a Grand Marcha, desde a ala superior do Castelo de Windsor até o histórico limiar da Capela de São Jorge, o príncipe William foi designado como a única figura da realeza autorizada a caminhar diretamente ao lado da monarca. Essa disposição específica foi arquitetada para transmitir uma mensagem visual inegável à mídia global e ao público presente. Ela restabeleceu o príncipe de Gales como o parceiro supremo incomparável da soberana, ofuscando efetivamente qualquer autoridade que a rainha Camila tivesse buscado acumular por meio de suas manobras após a coroação. A imagem do pai e do filho caminhando em perfeita e inabalável alinhamento, ladeados pela cavalaria da Guarda Real, tinha como objetivo enfatizar a permanência da Casa de Windsor e a inviolabilidade do trono em relação a interesses familiares externos. Em contraste, os parâmetros espaciais atribuídos à Rainha Camila foram restringidos com precisão cirúrgica, confinando-a estritamente aos requisitos essenciais do protocolo constitucional básico. O edito a privou de qualquer proeminência cerimonial suplementar, garantindo que sua posição na procissão refletisse seu status de consorte e não de corregente independente. Ela foi efetivamente separada do núcleo decisório do evento, sua presença reduzida a uma mera adesão cerimonial aos antigos estatutos da ordem. Essa contenção deliberada representou uma profunda humilhação pública para sua facção, sinalizando ao establishment político que observava que seu breve período de influência, irrestrita sobre a máquina administrativa da corte, havia sido decisivamente encerrado pela soberana. O mais devastador para as ambições de longo prazo da rainha foi que o edito impôs uma proibição total e incondicional à aparição pública de seus familiares durante as cerimônias oficiais.
O rei proibiu categoricamente a presença de Tom Parker Bowles, Annabel Elliot e seus associados mais próximos em qualquer parte do prestigiado diorama. Eles foram completamente impedidos de entrar nos camarotes VIP, no almoço real na Câmara de Waterloo e no próprio percurso da procissão oficial. Não haveria nenhuma oportunidade para a linhagem Parker Bowles aproveitar a transmissão global do Dia da Ordem da Jarreteira para projetar uma imagem de elevado status real. A porta de entrada pela qual Camila esperava inserir sua família no tecido permanente da pompa estatal foi fechada abruptamente, isolando-os completamente da imagem sagrada da coroa britânica. As consequências da grande crise da jarreteira de 2026 deixaram a monarquia britânica em um estado de aparente tranquilidade, mas sob a superfície imaculada do Castelo de Windsor, estabeleceu-se um teatro permanente da Guerra Fria. A grande procissão de 15 de junho já não é vista por Whitehall ou pelo corpo diplomático internacional como uma mera demonstração de pompa arcaica. Em vez disso, transformou-se num campo de batalha silencioso e carregado de tensão, onde cada microexpressão, cada gesto formal e a distância física precisa mantida entre o príncipe de Gales e a rainha consorte serão minuciosamente dissecados por observadores do mundo inteiro. A tentativa de golpe palaciano pela facção de Parker Bowles foi decisivamente neutralizada, mas as cicatrizes institucionais deixadas pelo confronto permanecem abertas e profundamente sensíveis. A implementação do Edito Especial da Ordem da Jarreteira reordenou fundamentalmente o equilíbrio de poder a longo prazo dentro da Casa de Windsor. Ao retirar da rainha Camila sua influência administrativa sobre o sistema de honrarias e entregar o poder de veto total a um conselho independente liderado pelo príncipe William e pela princesa Anne, o rei Charles III não resolveu apenas uma crise temporária de relações públicas. Em essência, o monarca assinou uma capitulação estratégica que marca o ocaso da influência política de Camila nos bastidores. O ambicioso círculo doméstico da rainha, que operava com sucesso com uma sensação de invulnerabilidade desde a coroação em 2023, agora se encontra completamente isolado dos mecanismos da autoridade estatal. Para Tom Parker Bowles e Annabel Elliot, a exclusão absoluta das cerimônias de Windsor serve como uma confirmação pública devastadora de que suas aspirações sociais e políticas dentro da família real atingiram uma barreira intransponível. Simultaneamente, a completa absolvição do coronel Johnny Thompson solidificou um precedente poderoso para as Forças Armadas Britânicas e a aristocracia tradicional. O retorno de Thompson à vanguarda absoluta das cerimônias de Estado como escudeiro sênior representa uma vitória monumental para o conceito de mérito público inquestionável sobre a ascensão nepotista. A mensagem que ressoa pelos quartéis da divisão da Casa Real e pelos corredores de Westminster é clara. A fonte da honra não pode ser mercantilizada para fins de consolidação familiar. A disposição do príncipe William em iniciar uma greve administrativa total demonstrou à velha guarda que o futuro rei possui uma determinação implacável em proteger a antiga integridade constitucional da coroa, mesmo que isso exija desencadear uma profunda crise interna na própria casa de seu pai. Contudo, historiadores da realeza alertam que essa vitória é apenas a conclusão de um capítulo inicial. Embora o rei Carlos III tenha utilizado todo o peso de sua autoridade soberana para suprimir as ambições imediatas de sua consorte, a profunda animosidade entre o campo do herdeiro e a facção da rainha se consolidou como uma característica estrutural permanente da corte contemporânea. À medida que a família real avança para uma era turbulenta e profundamente escrutinada, essa silenciosa guerra de sucessão certamente continuará a evoluir.
As linhas de atuação foram claramente traçadas em Windsor, e a iminente transmissão do Dia da Ordem da Jarreteira oferecerá ao mundo uma visão definitiva de uma monarquia, lutando ferozmente para preservar sua antiga legitimidade em meio a uma contínua luta interna pela alma da coroa britânica.